Cidade Primeira Edição está no ar com as principais notícias da nossa região. Na manhã de hoje, um apagão nacional afetou cidades do Vale do Paraíba. Já já você confere mais detalhes. Agora a imagem ao vivo de Taubaté, direto da nossa câmera do Alto do Cristo. Agora faz 22 graus, céu limpo, um pouco de nebulosidade, né? Mas tem sol na cidade. Você acompanha também o Band Cidade ao vivo pelo portal bandvale.com. Band Cidade de hoje começa falando sobre um fenômeno preocupante que tem acontecido na região, a disseminação de discursos de ódio. Em São José dos Campos, recentemente foram registrados casos de apologia ao nazismo e homofobia. E para ajudar no combate a esses crimes, denúncias são fundamentais. O dono deste bar na Vila Guaianazes, em São José dos Campos, foi surpreendido recentemente com essas palavras na parede. Várias frases homofóbicas e com mensagens nazistas foram pichadas no estabelecimento, que é frequentado pelo público LGBTQIAPN+. O empresário, que não quis se identificar por medo de retaliação, conta o sentimento de insegurança. Agora é uma escrita na parede, né? Mas depois, mais pra frente, a gente fica receoso do que esses ataques pelo histórico, que esses movimentos pela história, que a história já mostrou pra gente o que essas pessoas são capazes de fazer, como elas são violentas, o que isso pode gerar. Esta não é a primeira vez que o bar recebeu pichações com discurso de ódio. Inclusive, outros estabelecimentos da região também foram alvos desse tipo de ataque. Pela frequência de acontecimentos, da gente achar várias vezes essas pichações do lado de fora durante quase um mês seguido, e a gente tem esse ato, sempre teve esse ato, né, de abafar, de apagar, para que isso não se prolifere mais. Nessa constância, a gente foi deduzindo que isso começou a ser um alvo, começou a ser um ataque, principalmente pelo nosso posicionamento, pelo lugar que a gente construiu de acolhimento para as pessoas. O preconceito é considerado crime no Brasil, assim como fazer apologia ao nazismo. O discurso avesso à diferença, que não reconhece a diferença e ataca a diferença e o diferente, né, de forma agressiva, verbalmente, oralmente, né, ou por escrito, historicamente associado a movimentos de genocídio. Para esta advogada, denúncias de crimes de ódio começaram a ganhar força nos últimos anos. A gente percebe, felizmente, um aumento das denúncias, né? A sociedade ela vem percebendo que esses crimes, né, esses ataques de ódio não ficam mais impunes. Ver que a justiça vem mudando, que a sociedade vem ganhando novos valores, uma nova visão de respeito, de acolhimento, né, e de coragem para poder denunciar, para poder reclamar, para pedir ajuda, é muito gratificante para a gente. Em novembro do ano passado, durante a virada a São Paulo, o Parque Vicentina Aranha teve cartazes de divulgações do evento pichados com palavras de discurso de ódio. Mas esse não foi um caso isolado na cidade. Recentemente, um homem foi alvo de busca e apreensão pelo crime de nazismo aqui em São José, uma ação direta da Polícia Federal. Foi possível identificar um senhor, já com idade, que vinha divulgando nas redes sociais e pela internet mensagens de apoio ao sistema nazista. Ele mencionava que entendia que naquela época, se Hitler tivesse prosperado no seu projeto, o mundo seria melhor. Enfim, uma série de mensagens em que ele fazia uma apologia ao nazismo. E isso é um crime na legislação brasileira, um crime grave, penalizado aí que pode chegar a uma prisão até de 5 anos. A Polícia Federal faz um trabalho de investigação sempre que discursos de ódio são dissipados na internet. As pessoas, com o incremento do uso da internet, das redes sociais, passaram a propalar de maneira mais aberta as suas opiniões, só que as pessoas têm que ter a consciência de que isso deve ser feito com responsabilidade e que
as autoridades estão atentas àquelas práticas criminosas, especialmente cometidas por meio da internet. Os casos têm aumentado, mas a Polícia Federal vem fazendo um trabalho intenso de monitoramento dessas redes. Quanto mais casos forem denunciados, mais vítimas podem fazer o mesmo, registrar boletins de ocorrência sobre o assunto. É através dos registros que as autoridades públicas terão acesso a essas ocorrências, né? Como a gente costuma falar, né, por onde a gente passa, denunciem, não se calem, porque é através da denúncia que a gente consegue buscar o socorro devido. A base principal aí do combate ao discurso de ódio é a educação. A educação para a paz, como se chama no contexto da ONU, né? A educação para a tolerância, para o convívio com a diversidade. Não dá para ficar calado, né? Um apagão nacional de cerca de 45 minutos afetou diversas cidades da nossa região na manhã de hoje. São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá tiveram relatos de falta de energia. Em alguns pontos, postes e semáforos ficaram apagados. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, uma ocorrência na operação interrompeu 16 mil megawatts de energia no norte e no nordeste do país, afetando também a região sudeste. A repórter Caroline Correia está em Taubaté e atualiza o caso para a gente ao vivo, né, Carol? Tudo normalizado? Como é que está a situação nesse momento? Boa tarde, Carol. Oi, Carol, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Band Cidade. Olha, aqui em Taubaté, esse semáforo atrás de mim não estava funcionando hoje de manhã. Ele fica na Avenida Charles Schneider. Ao menos 4 semáforos dessa avenida também não estavam funcionando hoje de manhã. Segundo a Prefeitura, isso já foi normalizado, mas agentes de mobilidade estão percorrendo algumas regiões da cidade para ver se está tudo funcionando perfeitamente. Já em São José dos Campos, a Prefeitura informou que teve queda de energia por mais ou menos 10 minutos, mas nenhum serviço foi interrompido. O Hospital Municipal teve queda de energia, registrou isso, mas como o local conta com gerador, os serviços não foram afetados. Apenas o setor administrativo e o ambulatório de consultas ficaram sem energia por 10 minutos. Já os UBSs básicas do Jardim, unidades básicas do Jardim das Indústrias, Jardim Americano, Residencial 1, Centro 2 e Campos de São José também tiveram instabilidades nessa energia, mas depois também foi normalizado, Carol. De acordo com a EDP, a concessionária que faz a distribuição de energia em 17 cidades da nossa região, a distribuição de energia pela concessionária foi normalizada imediatamente. Já a Neo Energia, que faz a distribuição de outras 19 cidades da nossa cidade, também falou que teve instabilidades, mas que tudo foi normalizado. E como você comentou, né, teve uma ocorrência de operação do Sistema Interligado Nacional que interrompeu 16 mil megawatts de carga nos estados do Norte e Nordeste, afetando alguns estados também do Sudeste. Mas está tudo sendo normalizado, ao menos 26 estados e o Distrito Federal também foram já afetados, mas como eu disse, está tudo sendo apurado pelo Ministério de Minas e Energia, a ANAEL e também pelo Operador Nacional. Carol. Tá certo, Carol. Dos males o menor, né? Ainda bem que aqui na nossa região não teve aí muito transtorno por conta dessa falta de energia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Trabalhadores da Tenares, em Pindamonhangaba, paralisaram as atividades nesta terça-feira. Eles se reuniram em frente à fábrica nessa manhã e fizeram um protesto, alegando falta de negociação da PLR, a participação nos lucros e resultados. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa deveria estar realizando reuniões mensais com a comissão de PLR desde janeiro, mas nenhuma ocorreu até agora. A entidade ainda aponta outros problemas, como erros nos salários, falta de pagamento de horas extras e pagamentos de adicional de insalubridade comprometidos. Por meio de nota, a Tenares se pronunciou apenas sobre as negociações da database, que, de acordo com a empresa, estão sendo acompanhadas. A fábrica produz tubos de aço e emprega hoje 1.400 trabalhadores em Pindamonhangaba. As buscas para encontrar o homem de 37 anos desaparecido no mar entraram hoje no terceiro dia em Ilhabela.
Uma equipe do GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimo, utiliza uma embarcação do tipo lancha. Ele saiu de uma marina com um bote na madrugada de domingo e não foi mais visto. A embarcação foi encontrada no fim de semana no quebra-mar do bairro Saco da Capela. A suspeita é que o bote tenha batido em outra embarcação sem tripulantes. Os trabalhos hoje devem seguir até o pôr do sol. Nesse mês, uma das campanhas promovidas pela OMS chama atenção para o diagnóstico precoce do câncer linfático. Um dos 10 tipos mais comuns da doença, o câncer de linfoma, pode surgir em qualquer parte do corpo e os sintomas são variados. Por isso, a importância da campanha Agosto Verde Claro. Tiago foi diagnosticado com linfoma em 2021. O analista de desempenho descobriu o câncer depois de perceber algumas mudanças no corpo, como esse inchaço no pescoço. Por ser nos gânglios, vamos dizer assim, né, no sistema linfático, ele inchou muito. Então esses nódulos acabaram inchando e ficou como se fosse mesmo um caroço no pescoço. E isso aí que foi o ponto de atenção que nos levou a procurar o especialista, né? Foram 6 sessões de quimioterapia e diversos medicamentos. Hoje, Tiago está curado. Apesar da gente estar passando por isso, na quimioterapia a gente acaba conhecendo outras pessoas. Então faz a gente ver que a gente tem um problema, mas às vezes o nosso problema também não é tão grande. Poxa, na quimioterapia eu conheci pessoas que tinham que fazer 28 sessões, 30 sessões, outros tipos de câncer. O linfoma é um câncer que afeta os linfócitos, as células que são responsáveis pela proteção do corpo contra as infecções. Os principais sintomas são um aumento progressivo das ínguas, dos gânglios linfáticos. Então o paciente percebe um aumento progressivo daquela íngua que ela... Quando nós temos um processo infeccioso, ela aumenta para nos proteger, né, com amidalite, por exemplo, e depois ela regride. No linfoma, como você tem um aumento, uma proliferação desordenada, você tem um aumento progressivo. E o paciente observa principalmente na região do pescoço, axila e virilha. Existem 2 tipos principais de linfomas, Hodgkin e não Hodgkin. Esse último acaba sendo mais comum. E de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, 12.040 novos casos devem ser diagnosticados. Essa é a estimativa para o triênio de 2023 a 2025 no país. Desses casos do linfoma não Hodgkin, quase 6.500 são em homens e 5.620 em mulheres. Já do linfoma tipo Hodgkin, são esperados 3.080 novos casos, sendo 1.500 em homens e quase 1.600 em mulheres. Mas é importante dizer, a doença tem tratamento. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhores as chances de cura do paciente. Não existe uma prevenção para o linfoma, realmente é a questão do diagnóstico precoce. Mas eu sempre falo, hábito de vida saudável é importante para você prevenir vários tipos de câncer. Você procurar um médico, logo que você perceber que algo não vai bem, é importante para diagnosticar precocemente, fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento correto. Mas a chance de cura, de controle, é muito boa hoje. Um homem foi preso por tentar matar 2 mulheres com golpes de facão na zona rural de Cunha. A prisão aconteceu na tarde de ontem e o caso foi no domingo. Segundo o registro policial, uma das vítimas teria sido atingida na cabeça pelo facão. As 2 foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. Ontem, a Justiça decretou prisão temporária do homem. Ele estava escondido em um sítio, mas não resistiu à prisão. A polícia informou que as vítimas serão ouvidas nos próximos dias. Em Caraguatatuba, no litoral norte, um idoso de 75 anos foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Jardim Britânia. Esse é um dos destaques do nosso portal, o bandvale.com de hoje. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com ferimentos de faca no corpo. O crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de ontem. Imagens de câmera de segurança já estão com a polícia e devem ajudar a esclarecer esse caso. Band Cidade faz agora a primeira pausa. A seguir, você confere a previsão do tempo para a tarde de hoje. Fique com a gente, eu volto já já. Agora, hora certa para você, 12h45.
Band Cidade, primeira. Em Guaratinguetá, a mesma situação, máxima de 27 graus, céu nublado, e também em Cruzeiro, máxima de 27, muita nebulosidade por lá. Próxima tela, temos mais cidades aqui da região. Em Cunha, na Serra da Bocaina, tem uma pequena chance de chuva fraca agora para essa tarde e os termômetros não devem ultrapassar dos 24 graus. São José do Barreiro, máxima de 26, também tem chance de chuva para essa tarde, e em Ubatuba, mesma situação. Pode chover fraco agora à tarde e as temperaturas um pouquinho mais baixas, devem alcançar agora à tarde os 22 graus. Agora, na próxima tela, as informações mais detalhadas sobre como fica o tempo hoje e também nos próximos dias em São José dos Campos. Nessa tarde, a máxima alcança aí os 26 graus, muitas nuvens no céu. Amanhã esquenta um pouquinho, máxima aí de 28 e a mesma temperatura que deve fazer na quinta-feira, mas tem uma chance de chuva. O sol aí deve brilhar forte na cidade, o calor volta aí com mais intensidade, mais para o fim de semana, na sexta-feira, quando a máxima deve alcançar, melhor dizendo, os 30 graus em São José. A partir da semana que vem, Glenda Kozlovski e Zeca Camargo comandam um novo programa de entretenimento da Band que estreia na segunda-feira às 8h30 da noite. O Melhor da Noite vai reunir quadros de ciências, gastronomia, viagens, jornalismo, musicais e muita interatividade com os telespectadores. Os detalhes sobre a atração foram divulgados em uma coletiva de imprensa ontem à noite na capital paulista. Vamos ver um trecho. E quem diria que aos 60 anos eu estaria estreando um programa novo? As pessoas falam, poxa vida, a televisão aberta, ainda tem fôlego. Olha a prova disso, olha o que a gente está fazendo, olha o que está sendo mobilizado para a gente ter um programa novo, para a gente ter uma nova aventura, uma experiência nova para a gente e, sobretudo, para o telespectador, para aquele que acompanha a gente. Essa questão da gente trazer histórias, né, histórias espalhadas pelo Brasil, é trazer olhares diferentes também, que nem sempre são os mesmos olhares que os nossos. E trazer essa diversidade que é o nosso país, né? De línguas, de sotaques, de jeito de cozinhar, de jeito de falar, de jeito de se comportar. Então, acho que é uma porta aberta para o Brasil inteiro. E essa porta aberta é justamente porque ela só existe porque é um programa ao vivo. Imperdível, hein? Não perca, estreia segunda-feira que vem. Band Cidade faz agora a segunda pausa. Eu volto em instantes, não saia daí. Agora a hora certa para você, 12h e 52 minutos. Até já! Volta e vamos direto aqui para o nosso telão para conferir as mensagens do WhatsApp 997168021. Tire um tempinho, anote aí o número, é sempre bom ter ele na mão, né, para enviar uma reclamação, um recado ou um comentário sobre alguma matéria que a gente exibiu aqui no jornal. Vamos então conferir a primeira mensagem do dia, é da Noemi de Taubaté. Boa tarde, amamos a Band Vale, Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pelo carinho, Noemi, um abração para você e todo mundo de Taubaté que nos acompanha. Tem mais mensagem, agora é a Kátia de Cruzeiro. Boa tarde, Carol, assisto vocês todos os dias. Legal, Kátia, obrigada pelo seu carinho, um abração para você também, para todo mundo de Cruzeiro que está com a gente aqui no Band Cidade. Agora é uma reclamação do Bill de Jacareí. Boa tarde, Carol. Aqui em Jacareí temos um acúmulo de água, onde as crianças brincam na guia da rua Aloísio do Amaral Campos, no Jardim Esperança. Além disso, tem um buraco na rua. Colocaram uma placa de sinalização, mas não arrumaram, só pintaram as guias. Tem uma foto aí que o Bill mandou pra gente, mostrando esse acúmulo de água, né? Também essa outra imagem ilustra um pouco melhor, né, essa situação que ele relatou pra gente. Bill, o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, disse que o buraco está devidamente sinalizado e se trata de uma caixa integrante de preparativos para aplicação de asfalto. Isso deve acontecer ainda hoje. Em relação à água parada na guia, o SAAI informou que um fiscal foi encaminhado ao local para verificar se existe vazamento. Caso confirmado, medidas serão tomadas para sanar o problema. Tá aí o retorno para você. Obrigada, então, pela sua participação.
Em São José dos Campos, um projeto devolve o sorriso para crianças que, por algum motivo, perderam os cabelos. Através de próteses capilares, os pequenos têm a autoestima renovada. O pequeno Jefferson Miguel tem 5 anos e uma história de luta. Quando ele tinha 1 ano e 7 meses, uma panela com óleo quente caiu sobre o menino. Ele foi internado, ficou um mês no hospital, onde que eu e meus filhos, e ficamos cuidando dele. Eu achei que ele não ia conseguir, porque foi muito grave. Ele se recuperou, mas perdeu parte do couro cabeludo. Apesar de não perceber, a falta de cabelo já é motivo para questionamentos. E a preocupação era quando ele ficasse maior. Ele fala: ô mamãe, eu sou avó, mas ele me chama de mamãe. Ô mamãe, por quê? O que aconteceu? Eu tô seu Jefinho, aconteceu isso, mas... olha, sua carequinha linda. Para mudar a realidade de crianças que por algum motivo não têm os cabelos, esse barbeiro começou a fazer próteses capilares infantis. E tudo começou quando chegou até ele a história de um menino que tinha sido vítima de um incêndio. A falta de cabelo prejudica a autoestima de crianças e pode deixar traumas psicológicos. As pessoas nos marcaram nas redes sociais para que a gente fizesse essa realização desse sonho dessa criança. Ele se chama João. Através dele, a gente entendeu que a gente tem um propósito a mais nessa profissão. E o Jefferson estava até ansioso para receber o cabelo. Jefferson, me responde uma coisa. Você sente falta de ter cabelo na metade da sua cabeça? Sim. Por quê? Uai, porque eu gosto. O processo é rápido. Primeiro ela é desenhada num plástico filme na cabeça da criança. Depois é preparada e recebe a cor necessária para ficar mais natural. A prótese, então, é colada na cabeça e para finalizar o corte, que vai trazer o novo visual. São próteses importadas, feitas de cabelo 100% humano. A parte do silicone, ele imita o couro cabeludo da pessoa. 12 crianças de todo o Brasil já foram atendidas gratuitamente. O cabelo traz de volta o sorriso e a esperança de uma vida sem preconceitos. A criança realmente, ela fala: eu estou conhecendo eu mesmo. Se fosse para eu ter cabelo, eu seria exatamente isso daqui. Uma vaquinha foi realizada para que mais crianças possam ter o cabelo de volta. E agora, o barbeiro de São José dos Campos pode abrir mais vagas de atendimento, o que representa uma felicidade para a alma quando elas se olham no espelho. O pequeno Jefferson ficou todo feliz quando viu o novo visual. O que você achou do novo visual? Legal. Mas ficou bonito? O que você achou? Bonito. Ficou lindo, deu pra ver na carinha dele, o quanto ele ficou feliz. Esse foi o Band Cidade de hoje, muito obrigada pela sua audiência.